As questões ligadas a relacionamentos são responsáveis por grande parte de nossas insatisfações. E não são questões fáceis de serem resolvidas. A sequência de problemas que se acumulam, no decorrer da experiência conjugal, dificulta as decisões que muitas vezes precisam ser tomadas. É importante observar que tipo de sentimento nós estamos nutrindo nesse jogo antes que ele se torne para nós uma prisão perpétua. Os casamentos em geral são uma grande farsa, embora seja essa a experiência, e está tudo certo ser assim. Nesse momento, é preciso reavaliar essas relações, já que nessa nova energia a ilusão, a mentira e a falsidade não entram. Precisamos observar nossos sentimentos e verdadeiras intenções em relação à pessoa com quem estamos nos relacionando. Podemos, com nosso egoísmo, estar prendendo essa pessoa em nossa teia de mentiras, fazendo dela fantoche em nossas mãos, ou também ao contrário, podemos estar sendo fantoches nas mãos de alguém sem que percebamos. Por uma série de motivos, decisões importantes são proteladas. Ficar no controle de relacionamentos já mortos é uma armadilha perigosa para a saúde física, emocional e mental. Solte. Não lhe pertence mais. Relacionamentos tóxicos minam a energia, colocam-nos para baixo e tiram nossa alegria de viver. Está ruim, mas está bom. É um conformismo doentio, em que a depressão acha um campo bom para proliferar. Tente criar intimidade com você mesmo, permitindo-se as lágrimas, elas limpam a pressão mental. Isso pode facilitar o caminho da autopercepção. Questione-se. Falta-me coragem de assumir o fim do relacionamento, mesmo sabendo que estou estragando minha vida e também a do outro? Qual o sentimento mais forte que posso descrever em relação ao meu relacionamento, já sabendo que não é amor, quando estou com o companheiro? Gosto de conversar com meu parceiro. Gosto de me divertir com ele. Olhamos para o mesmo lado em relação à vida? Dividimos as responsabilidades de maneira harmoniosa? Quando meu companheiro, chega a casa, que sentimento vem a mim? Tenho pensado em outro tipo de relação? Tenho tido vontade de ficar sozinho, com a impressão de que estou arrastando uma história que já terminou? O meu desejo já não mais existe. A paixão totalmente deteriorada. O interesse pela vida do outro é importante para mim? A preocupação quanto à felicidade foi transformada em descaso total. Consigo imaginar meu companheiro, feliz longe de mim? Qual o principal motivo que faz com que eu esteja nesse compromisso? Tenho admiração pelo meu companheiro, Que energia movimenta a minha relação? Controle, ciúme, medo da perda, admiração, amizade, insegurança, afeto, sexo, insegurança financeira? Quando a satisfação se transforma num desejo inconsciente de que o outro se ferre, de verde e amarelo, com índice de crueldade e indiferença, é hora de questionar esse relacionamento. Isso sem falar em questões mais sérias, altamente tóxicas, tendo em vista as agressões verbais e muitas vezes físicas, afetando todo o contexto familiar. Por que continuar? Dificilmente você sabe a resposta. Algumas pessoas conseguem mais que isso e dizem que é amor. Existem algumas que necessitam morbidamente aprisionar o companheiro ou companheira com o intuito de impedi-lo de ser feliz, ato inconsciente, na crença de que está fazendo o melhor. O indivíduo não percebe que não está vivendo. Nada acontece em sua vida. O casal está vazio. Toda energia dispensada é para prejudicar o outro, normalmente controle e vitimismo, causando sofrimento a ambos. Aceitar que acabou, perceber o fim. Pode-se viver uma vida inteira em relacionamentos tóxicos, que permanecem por conta de chantagens emocionais, brigas, desrespeitos de toda ordem, indiferença, traições, abusos sexuais, manipulação e outras coisas mais. Isso pode durar anos. Mas é isso que você deseja para a sua vida?
Aproveitar assim sua rica encarnação? Lembre-se, caso haja cobrança, não é saudável. Se o relacionamento não está mais dando oportunidade de crescimento para ambos, e os conflitos estão marcando mais a relação do que os momentos de satisfação e aprendizados, é hora de colocar o ponto final, bem no final. Ter essa consciência e mudar tudo. Até que a morte os separe é conceito religioso que não serve mais. Em nome dessa máxima muitas relações se tornaram inóspitas, e isso torna as pessoas doentes dentro do âmbito familiar, criando filhos doentes e perpetuando isso na egrégora familiar. Quando falamos em relacionamento, sabemos que não é fácil tocar no assunto, o costume da convivência diária faz com que criemos laços tão fortes, que, mesmo na dor, torna-se difícil romper. Não é fácil reconhecer o fim da relação. Protelamos esse rompimento por inúmeras vezes, pensamos logo no sofrimento e na tristeza da perda, sem perceber que o sofrimento já está instalado, e o rompimento já aconteceu. Não se perde o que não se tem. Não conseguimos nem avaliar o quanto viver um relacionamento que não nos traga satisfação é agressivo para nós, em todos os sentidos, principalmente quando há envolvimento sexual. Aí tudo se agrava por ser essa invasão mais dolorida, principalmente para a mulher que se sujeita a servir o homem por medo ou pressão. Falar de verdade sobre esses sentimentos de insatisfação, ao invés de calar, pode ajudar a reconsiderar alguns aspectos para a reestruturação do relacionamento, que certamente já poderia estar fadado à extinção com o silêncio mórbido da indiferença. Não acredito em retorno de relação, principalmente depois que a situação chegou a um extremo de descontentamento. Mas quem sabe eu esteja errada. Se não estivermos atentos, nossa programação nos destrói, a mente trabalha contra nós. Embora não percebamos, as ações na mente nos remetem ao medo, culpa, julgamento, descrença em nós mesmos. E o pior de tudo é que projetamos tudo isso no outro. Toda nossa experiência física foi determinada por informações que durante toda a nossa trajetória nos aprisionou. Uma delas é em relação ao amor. Não amamos ninguém antes de saber quem somos em verdade. Como saber o que é o amor, se o medo ainda assombra? Reconhecer-se em amor só é possível depois do reconhecimento de toda a experiência, depois ainda de limpar todos os seus porões. Enquanto isso não acontece, apenas nos relacionamos por afinidades totalmente mentais, emocionais e, como sabemos, a predominante é a física e a que mais nos aprisiona. Se esse amor que os casais juram que sentem fosse verdadeiro, os casais não se separariam. Correto? Porém, como não é amor, e sim um relacionamento cheio de condições, chega um tempo em que ele satura, pois tudo muda o tempo todo. Não existe amor incondicional, existe amor. Qualificar o amor como condicional ou incondicional já mostra a pretensão da mente em explicar o que ela, mente, desconhece. A dualidade só acontece nessa dimensão, o amor só se faz presente a partir da quinta dimensão. Gravando para que não haja dúvida. Não existe amor incondicional, se existe condição, já não é amor. Pode-se entender. Como relacionamento incondicional o que erroneamente se entendia como amor incondicional. Num relacionamento isento de condições a pessoa não precisa fazer nem ser nada, pode não ter nenhum atributo para que o relacionamento aconteça, o simples prazer de estar com a pessoa já é o suficiente. Mas mesmo assim não é amor. O amor acontece, quando você se preenche de si mesmo. Os relacionamentos da tridimensionalidade nos servem para nos lembrar de que somos o amor. Serve para nos lembrar da nossa essência, que somos seres multidimensionais em alma pela Terra. Ter essa percepção em nossas relações muda tudo. Torna-nos fortes, corajosos e resolutos em todas as nossas ações. Lembrar a própria divindade coloca-nos assertivos perante a vida, somos donos do joystick. Autonomia é fantástico demais. Sem interferência de controle em nossa vida.
É fantástico demais. Livres somos mais. Quando aprendemos a olhar para o nosso companheiro, com esse olhar, a relação se torna uma verdadeira escola, um desafio cheio de criatividade e respeito mútuo. Quando aprendemos a olhar, reconhecemos a grandeza de todos, mas também percebemos a programação mental com muito mais nitidez. Isso nos leva a reconhecer a verdade e a ilusão, facilitando as relações. A mudança de olhar nos habilita a conviver com todos fora da programação, impedindo-nos de entrar nos jogos mentais que a ilusão nos propõe. O que isso quer dizer realmente? Quer dizer que para você o jogo acabou, porque a intenção se revela antes da ação. E isso é espetacular, não se joga mais energias fora. E como se habilitar a olhar corretamente? Olhar para si mesmo com verdade. Só isso é capaz de mudar a sua programação. Enquanto não reconhecemos o outro em nós, jamais estaremos em um relacionamento saudável. E o que é um relacionamento saudável? Um relacionamento tão limpo e tão livre deixa de ser uma relação para se tornar uma comunhão, um caminho que possa nos levar à sagrada união. Relacionamentos que nos tragam para a luz que em essência somos, essa é a importância de observar o que estamos vivendo nas relações. É importante olhar corretamente as energias que você coloca nas relações: julgamento, controle, inveja, ciúme, vitimismo, manipulação, dissimulação, sedução, avareza, mesquinhez. Essas e outras energias negativas são incompatíveis com a sagrada energia da fonte, o amor. Essas energias desqualificadas da luz, que fazem parte da programação mental, distanciam você de você mesmo, e de quem está nessa relação. Relacionamento é um treinamento para que possamos nos lembrar de quem somos fora da experiência terceira dimensão para nos lembrar da própria luz e também da nossa alma. Não somos nós em essência o amor? Quem pode se tornar incondicional é você, depois de se lembrar que é o amor. Ser condicional ou incondicional é uma questão de vibração e não de decisão. Por isso, não existe amor incondicional, e sim pessoas que se lembraram de que são o amor e se tornaram incondicionais. Um atributo mental, que é uma verdadeira doença nas relações conjugais, é o ciúme. Existe até uma teoria que define bem essa energia altamente danosa para quem convive com ela. Embora Goffin, em 1989, não compreendesse que não existe equivalência entre amor e relacionamento, o conteúdo da ideia é bem interessante. Por isso colocarei de uma forma mais clara o que ele diz, e onde se lê amor, leia-se relacionamento. Goffin, 1989, escreveu sobre o ciúme e trouxe à tona uma questão para pensar. 2 são os motivos que me levam a ter ciúme: amor, relacionamento, e não perder-te. O primeiro já acabou, só resta o segundo. Por que motivo não tolero perder-te? Será tão alto o teu valor? Ou serei o guardião oficial do teu corpo? Outro ao teu lado me reduz a nada. Então, necessito-te para que tua presença garanta a minha presença e perder-te é me perder. Quando ainda não nos reconhecemos em luz, enquanto ainda não nos lembramos de que nós somos verdadeiramente a sagrada presença Eu Sou, procuramos a nós mesmos em outra pessoa. O que buscamos? O amor. Mas ele não está no outro, precisamos encontrá-lo em nós. O amor é uma qualidade, um atributo do espírito, por meio do qual você se expressa. Na inconsciência mental, a maioria não se lembra desse pequeno e grandioso detalhe que muda toda a nossa trajetória. É muito simples entender essas palavras. Muitas pessoas se fundem ao outro para que se sintam vivas. Quando a relação acaba, não sabem mais quem são, e o que pensavam ser amor, era apenas posse. Quando se está fazendo propositalmente o contrário do que se quer, a gente fica outro. Dulce Tupissiguara. Sendo assim, o que realmente é a relação conjugal com um olhar menos romântico dessa experiência?
A relação conjugal serve exclusivamente para que possamos nos perceber no outro, fazendo nossas correções mais profundas. O movimento vai acontecer independentemente do querer. O que as pessoas chamam de crise na relação, falta de amor, a tal frase do "em tia você não me ama mais". E assim por diante, nada mais é que o movimento necessário acontecendo, para que se perceba que casamento, relação, não é exatamente o que se sonhava. Quando a insatisfação na relação se faz presente, é porque já está acontecendo a provável falta de interesse mútuo, o casal se encontra imergido no mais do mesmo. Sem o falso romantismo dos felizes para sempre, já que sabemos que isso é ilusão, é preciso que se tenha total consciência do que a relação está nos mostrando. Nos relacionamentos que tive, observei que cada um sinalizou partes minhas que precisavam ser reconhecidas. E também aspectos da minha alma de que eu precisava me lembrar, talentos como capacidade de ser independente e dar conta da vida, independência emocional, desapego da matéria, compaixão. Cada relacionamento me ensinou algo de grandioso. Com essa percepção, todos eles valeram muito a pena e foram fundamentais para a minha evolução. Mas só valeram a pena, porque tive o olhar correto. Não fosse isso, eu poderia estar com 4 inimigos, reclamando de cada um, como se eu fosse a vítima de 4 algozes, presa ainda em disputas e brigas. Ter essas pessoas como meus amigos hoje, reconhecendo cada um deles como minhas partes em luz e amor, é uma conquista maravilhosa, partes minhas que consegui reconhecer nessa linda jornada da vida terrena, na experiência como parte da unidade que somos. Com as minhas experiências, percebi que, quando conscientes do que é o relacionamento afetivo conjugal, na terceira dimensão, torna-se mais fácil aproveitar os mestres que se apresentam para nos mostrar quem somos de verdade na ilusão que representamos aqui. Esses nos mostram os movimentos necessários para sairmos do jogo dos iludidos em casamentos perfeitos. Quem tem consciência de como funciona a mente, cria os movimentos para sair dos jogos e, muitas vezes, sair do relacionamento, se o aprendizado aconteceu na totalidade. Saia da ilusão do felizes para sempre. Quem busca esse tipo de relação está perdido na ilusão, pelo menos na dualidade, já que a dualidade não nos permite ser integrais, e sem essa integralidade seremos sempre separados da fonte, o lugar em nós a que devemos chegar e, aí sim, talvez nos encontrar em outra parte completa em nós mesmos. Normalmente, quem sentiu o aprisionamento e deseja sair dele já percebeu que ficar nesse jogo é improdutivo, quando não aproveitado. É preciso sair dos aprisionamentos energéticos, que passam despercebidos dentro das relações. Como eles se apresentam? Várias vezes, só a presença do outro já muda a vibração para o desconforto. Mesmo que diversas vezes já tenham detectado o que incomoda, encontram dificuldades em se expressar com verdade. Existe sempre o medo de sair da zona de conforto, as relações se tornam pesadas e desagradáveis, mas imexíveis. Sensações de culpa, cobrança, descaso, desprezo, etc. são energias que adoecem o corpo físico e emocional. É como se nos sentíssemos responsáveis pela insatisfação do outro, essa é a prisão. A pergunta é: você está feliz do jeito que está? Ou está acomodado, do jeito que está? Sua resposta irá mostrar sua consciência sobre a maneira como você se respeita. Um exemplo disso, e que faz parte da experiência da terceira dimensão, é o caso de a pessoa ter a família linda, o casamento perfeito, mas, em vez de viver essa plenitude do sonho realizado, ela vai passar a vida inteira vivendo o medo que tudo desmorone. Pessoas inseguras criam histórias movidas pelo vitimismo, ciúme, inveja, medo e mentiras, acabando com as relações. Elas vivem em si mesmas o próprio inferno. Com suas construções mentais e, muitas vezes, no silêncio, pois a imagem de família perfeita terá que continuar, o importante é aguentar até a morte. No entanto, a energia emanada no campo familiar é péssima,
de baixa frequência e visível. E também a falta de energia, falta de entusiasmo e o olhar derrotado de tristeza. Normalmente, a pessoa faz questão de mostrar a infelicidade, pois esse é o recado da experiência de vitimismo. Esse é um jogo cuja ilusão de verdade não se sustenta, foi abafada pela ilusão das aparências, que mantém dois seres aprisionados, os quais, pelos olhos da mente ilusória chamam-na de união estável. União feita em contrato com testemunhas e tudo, que muitas vezes não passa do papel, união de dores íntimas camufladas, em nome do que as religiões impõem como indissolúvel. Como se Deus tivesse alguma responsabilidade nessa ilusão. E ainda condiciona o maior de todos os pesos, até que a morte os separe. Livrai-me desse mal, amém. O que seria saudável? Um encontro de duas pessoas que se completam em respeito mútuo pela experiência individual de cada um e um compartilhar em liberdade a alegria, o aprendizado, a afetividade, a parceria de crescimento e não de manipulação ou controle em total desrespeito à individualidade. Uma relação com consciência dos papéis seria o êxtase da conquista humana, ainda encarnados no planeta Terra. Todos querem encontrar um parceiro de alma, mas antes precisam se lembrar de que são almas, encerrando a experiência mental, encerrando medo, culpa, dor e julgamento. Só assim essa parceria acontece. Antes é preciso encontrar a relação em si mesmo. Relacionar-se em essência com si próprio. Assim seu olhar para o outro será reconhecendo o verdadeiro amor nele sem precisar amar nem ser amado. Feliz daquele que consegue ter esse olhar para o seu consorte, saber que não há separação, só reconhecimento de si mesmo. A Igreja acredita que a morte separa. Se a morte é ilusão, quem dirá a separação? A Igreja, como sempre, iludida. Só pode sentir o amor quem já sentiu a liberdade de não precisar se relacionar no conhecido sistema de separação. Muitos me perguntam se sou contra casamento. Não sou não. Aliás, não sou contra nada, mas sou muito a favor da verdade, e a maioria das relações não passa de ilusão baseada no medo. Sei que muitas pessoas, ao lerem esse texto, ficarão afirmando que são felizes nas relações, e eu acredito. Pois tudo vai depender da referência, se para você ter segurança é melhor que ser livre, com certeza vai optar pela ilusão do casamento. É sempre assim. É isso que sustenta essa farsa. A ilusão só prende quem se recusa a olhar com verdade para ela. Tudo é muito individual. Tudo é muito individual e é livre o arbítrio. A experiência humana nos coloca para experimentarmos o livre-arbítrio, com a falsa sensação de liberdade. É um jogo tão bem elaborado, em que você pode tudo sem perceber as prisões. Você tem tudo para experimentar tudo, decide o que fazer de sua vida, vive como quer, come o que tem vontade, escolhe a profissão, relaciona-se com quem quiser, comete crimes, atrocidades, violências, apega-se a vícios e faz uso da sexualidade da maneira que desejar. Isso é o livre-arbítrio, é a lei que rege a humanidade. Conseguimos, com essa lei, chegar o mais próximo possível da bestialidade humana, chegamos, pois todos nós já experimentamos todas as formas de jogos nesse grande game. Tudo você pode e, por incrível que pareça, a maioria se atola nesses jogos que beiram a loucura. No entanto, você não percebe que você é a prisão. É imperceptível, você está preso em você mesmo. O grande circo, o teatro em que você pode tudo, troca de máscaras a todo tempo para agradar a plateia. É o seu cárcere. Consegue agora sentir que você não é capaz de sair dessa prisão? Percebe que você não é livre? Percebe que você é um dependente de você mesmo? Você é dependente do que você sente: medo, controle, ciúme, inveja, manipulação, vitimismo, sexualidade. Essas são as internas, fora as externas que você busca para mascarar a dor que sente por tudo isso e nega.
Você está preso na ilusão de que você é livre. Mas, mesmo assim, com todas essas informações, você ainda não consegue sair. Existe uma guardiã poderosa na porta da cela que o prende, trabalhando incansavelmente para que você permaneça na prisão em que está, a culpa. Essa é incansável, quando se trata de prender alguém, principalmente nos relacionamentos. Por que associar livre-arbítrio a relacionamento? Porque o relacionamento é também um jogo da prisão mental e de difícil soltura, já que o juiz que delibera sua liberdade é você mesmo e dentro dos padrões mentais e emocionais você não consegue se perceber. Por meio desse texto, ilustro como o processo acontece fora da ilusão em relação à vida, pois é necessário saber também que dá para sair de tudo isso com uma simples mudança de olhar. Olhando para dentro de si mesmo com o olhar da verdade sobre a sua ilusão. E assim é a vida, amada alma. Você pode estar preso, mas não tem parâmetro para avaliar o tamanho das correntes que você mesmo colocou em seus pés. Não sabe o que é liberdade, nunca a sentiu. Esse texto foi escrito baseado em fatos reais. Evidentemente nem todos os casamentos seguem essa regra. Uns são melhores, outros piores, mas uma coisa é certa, todos são baseados na ilusão. A busca por relacionamentos é para quem está iludido com a separação e por isso busca outro. Sendo assim, se você vive essa experiência de relacionamento conjugal e nunca se anulou para manter o contrato, parabéns! Conseguiu, dentro da ilusão, viver de verdade, ou pelo menos não tão iludido. Esse assunto sobre relacionamentos afetivos, como diz o ditado, dá pano para manga. Se não for bem entendido, bem examinado, em todas as suas vertentes, não subimos o próximo degrau na escada da ascensão, já que nos deparamos com obstáculos nessa caminhada, quando os vínculos afetivos atrapalham o processo ascensional, tornando-se impedimentos para a ascensão de um dos envolvidos e, consequentemente, para ambas as partes. Quando os vínculos afetivos tornam-se impedimentos para o processo ascensional, a conversa se torna de difícil entendimento dentro dos padrões de dualidade da terceira dimensão. Logo, é para quem está aberto a entender as mudanças que estão acontecendo no planeta e todas as consequências. Para a maioria das pessoas, a possibilidade de estar acontecendo alguma coisa, no nível em que está, é inimaginável. Todo cuidado é pouco, quando falamos de valores tão enraizados. Mas é bem simples entender como as mudanças estão acontecendo, numa linguagem mais popular. O relacionamento afetivo é uma das ferramentas da dualidade para também nos prender na ilusão do amor. Porém, o engano começa justamente aí. Que amor é esse que escraviza, limita, ou pior, torna-se indiferente? Relacionamento não é amor, é só relacionamento. Os relacionamentos nos levam a nos conhecermos, se tivermos um olhar correto. O engano acontece quando, com medo do rompimento, começamos a mentir e a usar disfarces, de felicidade e de amor eterno. Mudamos o nosso comportamento para agradar, até mesmo em expectativas de ordens sociais. Comportamo-nos como se estivéssemos felizes dentro de uma prisão, que comemoramos em festa o dia do confinamento. Porém, para a visão de terceira dimensão, que preza a permanência nas relações, independentemente de qualquer coisa, está tudo certo. O conceito de família, na velha energia, é isso mesmo, união até que a morte os separe, custe o que custar. Felizmente ou não, para quem está buscando sair da experiência de terceira dimensão e começar o caminho ascensional, nada disso é aproveitado, os conceitos são outros. Em primeiro lugar, os relacionamentos são baseados na verdade e não nos jogos de interesse, não cumprem protocolos religiosos nem sociais. Mas sim o respeito à pessoa humano-espiritual, em experiência dual. No entanto, lembremos que o outro não existe fora de nós, e que os relacionamentos servem para que esse entendimento aconteça, o reconhecimento das polaridades sagradas,
masculino e feminino que em verdade somos. As relações afetivas, já baseadas nesse novo conceito, não seguem nenhum padrão que o impeça de ser você mesmo para agradar aos outros ou ser socialmente aceito e admirado. Felizes depois que a morte os separe seria a frase correta, pois muitas pessoas conheceram a felicidade, depois que seu cônjuge morreu, até então, manipulados pelos sentimentos equivocados entre amor e posse, não sabiam o que era realmente esse sentimento. A felicidade só pode ser compreendida por meio da liberdade, fora do jogo de manipulação disfarçada em amor. A imexível zona de conforto, que trava e anula todas as possibilidades de crescimento e autoconhecimento, que é a busca da própria essência, torna-se inviável, perdida dentro da ilusão criada pelo relacionamento conjugal. Não fica comigo, não fica com mais ninguém. Risos, ponto. As relações afetivas, dentro dos padrões da velha energia, não valorizam a liberdade nem o respeito ao ser em essência. São frágeis, cheias de medos, inseguranças, cuidados do objeto vigiado. São baseados no controle, e não na liberdade. É uma maratona a se cumprir com todos os rituais impostos pela sociedade. Respirar, ser livre e feliz não existe, não é uma preocupação nas relações tridimensionais. O que importa é que a maioria pensa que está feliz assim, tá ruim, mas tá bom. Suportam-se. E isso pode durar uma vida inteira. Na terceira dimensão, essas relações são experiências, exercícios, para nos lapidarmos, em prol da nossa alma. Se você não está sendo verdadeiro com você, está só preso na ilusão e não está aprimorando a experiência até encerrá-la. Assim, estará ainda preso nas armadilhas da ilusão, retardando o seu despertar. Simples assim, está só jogando o jogo da ilusão. Autorrespeito é a chave para as mudanças necessárias dentro do processo ascensional. Para quem está buscando as verdades espirituais, as relações de mentira são um péssimo caminho. A alma só se expressa em liberdade e só voa com as próprias asas. Não é de parzinho apegado que isso irá acontecer. Caso você esteja em uma relação, é bom observar se está sendo saudável para sua evolução como alma. Compreenda que o processo ascensional é um caminho sem volta, intransferível e, às vezes, solitário, e totalmente individual. Mas é o que garante a sua volta para casa. Às vezes precisamos olhar de longe para tudo que vivemos e reconhecer a importância de cada detalhe, cada pessoa, cada experiência. Quando pudermos fazer isso, e a distância não parecer um sofrimento, é que chegamos, em unidade, a nós mesmos. E quem nos trouxe? Quem nos trouxe foram aqueles que imaginávamos ser o outro, que agora sabemos que somos nós mesmos em unidade.